E hoje nós terminamos a campanha. Esse salmo é um salmo muito conhecido e usado por diversas pessoas de diversas maneiras. A questão é que esse salmo fala de alguém que ousou confiar em Deus. A confiança é algo que nós sabemos que precisamos ter em Deus, mas poucas pessoas conseguem acreditar e confiar em Deus da maneira correta e do jeito certo. A confiança em Deus é total ou ela é inexistente. Ou nós confiamos em Deus, ou simplesmente é uma fé das nossas almas, ou uma maneira de nós nos autossatisfazermos. Porque quando nós confiamos em Deus, a confiança deve ser total. Porque se ela não for total, ela será desmascarada no meado do caminho. O salmista começa a dizer, e ele começa a retratar, dizendo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Ele fala sobre aquele que tem coragem de buscar um esconderijo em Deus e desfrutar da onipotência do Senhor e assim podendo descansar. Aí ele fala, somente 2 vezes ele fala de uma maneira própria, no versículo 2 e no versículo 9. Ele diz assim no versículo 2, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Eu sei que tudo isso nós já vimos. Versículo 3, ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Aqui ele está falando sobre a confiança que ele tem em Deus. Agora ele já ouve de um outro alguém, no versículo 4, ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás, a sua verdade será o teu escudo e broquel. Também vimos isso. Versículo 5, não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Foi aqui que nós paramos. Agora vamos dar continuidade ao versículo 7. Esse salmo começa falando de alguém que precisa de esconderijo. E ele, no meio dele, no versículo de número 7, fala de alguém que já sai para a guerra. Até aqui, fala só de proteção. Só de proteção, até agora. Observa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, agora aqui no 7, ele já está saindo para a batalha. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. De quem é que ele está falando? Daquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Às vezes as pessoas gostam de usar versículos isolados de um comportamento. A palavra de Deus não é isolada das suas ações. Ela não pode ser tida como um amuleto. Ela não pode ser isolada dos seus princípios, da sua fé, da sua atitude e de suas ações. A palavra de Deus é aquela que se une às suas ações, fazendo com que a sua vida receba a realidade do contexto bíblico. Então você vê do versículo 1 até o 6, alguém que precisa de proteção. No versículo 7, você percebe alguém que já está saindo para a guerra, que já está saindo para a batalha. Sabe, irmãos, nós temos etapas e fases com Deus. O nosso Deus é um Deus misericordioso e criador de filhos. Nosso Deus tem filhos e Ele cria os seus filhos. E Ele cria os seus filhos da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer, e Ele ensina da maneira que Ele quer. E existem fases e fases diferenciadas em sua vida. Existem momentos na sua vida que você conta com a misericórdia de Deus. Primeiro tempo, segundo tempo, terceiro tempo, quarto tempo, você vai contando com a misericórdia de Deus. Mas você percebe que a misericórdia de Deus vem na sua vida, ela te protege, ela te sustenta, mas você não consegue crescer, você não consegue ousar, você não consegue avançar, porque o cristão não pode viver só de misericórdia, ele tem que viver da força de Deus, do poder de Deus, da palavra de Deus, do Espírito de Deus, dos ensinamentos do Senhor.
Deus não só nos dá armas de defesa, Ele também nos dá armas de ataque. E nós precisamos aprender isso, que agora você olha e vê um cristão, vamos chamá-lo assim, que resolve enfrentar os males pelos quais até então ele estava sendo protegido. Deus protege você dos males que te circundam, protege muitas vezes até dos males próprios. Quantos males seu que você jogou para fora e que Deus muitas vezes te livrou, te libertou pelo fato de te amar, pela misericórdia dele, pela compaixão que ele tem de você. Mas a questão é que nós não podemos ficar a vida toda sendo livres dos males. Chega uma hora que nós temos que enfrentar e estar no campo de batalha. É bom, é cômodo, é afável, é gostoso sermos protegidos, termos garantias em Deus, como no versículo 2, te livrará do laço, te cobrirá com as suas penas, versículo 4, não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Todo um cenário de proteção, mas no versículo 7, já dá indício de alguém que sai para a guerra e sai para a batalha. Eu não sei se você chegou ainda nessa fase. Existem pessoas que já deveriam ter chegado, mas não querem. Preferem continuar contando com a misericórdia. Preferem continuar omissos. Preferem continuar achando que eles são vítimas e que a vida é a ré. Ou então que Satanás é ardilosíssimo, é estrondoso no que faz, ou então Deus não gosta dele. Prefere alguma dessas opções. A questão é, quando é que você vai resolver fazer de verdade alguma coisa pela sua vida? Essa é a questão. Porque murmurar, constatar, reclamar, enxergar, olhar, concluir aquilo que já foi concluído quando você tinha 15, 20, 25, 30. Dizer frases desabonadas sobre si mesmo. Ser levado à complexidade. Ser levado a uma situação medíocre. Buscar culpados para a sua situação. Isso não funciona mais. Chega um ponto em que isso não funciona mais. Você percebe que nem gosto tem mais. Você não encontra um culpado, você não encontra nem prazer em reclamar, em murmurar mais, porque o cenário é o mesmo e a situação é a mesma. Porque eu vou te falar uma coisa, você não pode passar a vida inteira enfurnado, você não pode passar a vida inteira achando que você é vítima, você não pode passar a vida inteira se escondendo daquilo que Deus tem para você. Chega um momento em sua vida que você precisa enfrentar os seus males, sejam eles interiores, sejam eles demônios, sejam eles secular, seja ele qual for. Aqui fala de uma situação numa batalha. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Você percebe que a garantia da proteção continua, mas o cenário muda. Olha para o seu irmão e diz assim, o cenário vai mudar. Você não vai ser mais um passarinho, um pássaro escondido debaixo da águia mãe. Você vai ser um soldado capacitado e arregimentado para enfrentar a situação. Uma certa feita, o salmista Davi diz assim, quem me dera asas como de pomba. Então voaria e pernoitaria no deserto até que a calamidade passasse. Existem momentos da nossa vida que nós queremos nos esconder, queremos nos ocultar, e para isso Deus tem os seus esconderijos. Mas existe um momento que nós temos que dar a cara. Existe uma hora em que você tem que dar a cara a bater. Todos nós passamos por situações difíceis. Somos humanos. Em humanidade você olha para Elias. Em sua humanidade ele fica triste, abatido, busca o deserto, pede a morte. Sua humanidade.
Mas Deus ia restaurá-lo para que ele pudesse enfrentar e continuar a sua história. Tem gente que parou a vida dele, o relógio da vida dele está parado. Só que a vida não para. O tempo não espera por ninguém. Você sabia que o tempo não espera por você? O tempo não espera por você. Existem coisas que já deveriam ser mudadas na sua vida e não foram. E hoje você sofre a consequência delas. Existiram situações que Deus queria transformar você e você fugiu dessa situação. Outras situações virão de uma maneira diferente, mas virão para mudar a mesma coisa que Deus quis mudar lá atrás. Mas porque você fugiu do propósito de Deus, Deus vai tratar com você. A questão é, chega uma hora que nós vamos sair daquele cenário de cobertura, de esconderijo, vamos continuar protegidos, vamos continuar com a proteção garantida, mas vamos começar a fazer história. Diga glória a Deus. É bom ter dó de si mesmo? Não, quando você está tendo dó de você mesmo é bom. Você se sente vítima, você fica comovido, você até chora aquelas lágrimas salgadas. É bom para você. Agora, se faz bem, aí já é outra pergunta. É bom achar que você está certo, que o mundo inteiro está errado? Na hora que você está fazendo isso, é bom. Agora, outra pergunta é você achar e perguntar se isso te faz bem. Fala aqui da batalha, do início da batalha, que ele permanecerá de pé. 1000 cairão ao lado, 10.000 à direita, são 11.000. Mas o um que está ali no meio fica de pé. O propósito de Deus é te manter de pé. Diga amém. Você está de pé? O que é estar de pé? Com alvo, com propostas, com convicções, com certezas, com fé. Sem nada embaraçando a sua vida, sem trabalhar contra você. Versículo de número 8. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Olha para o seu irmão e diz assim, somente os olhos. Aí fala assim para ele, mas não foi isso que aconteceu com Pedro. O problema dos olhos ser a lâmpada da alma, porta da alma, é que entra assim, ó. Você precisa aprender a olhar e não sentir, olhar e não se abrir, olhar e não se envolver. Enquanto os seus olhos não tiverem uma estratégia de filtrar situações e filtrar circunstâncias para que elas não entrem arrebentando a sua vida, você não só vai olhar com os olhos, você vai olhar com os olhos, sentir com a alma, encher a cabeça, ficar totalmente inflamado, é isso que vai acontecer. A Bíblia diz que Pedro andava sobre as águas de uma maneira maravilhosa, mas sentindo o vento forte, começou a afundar. Ele viu que o vento era forte e começou a sentir. Você precisa aprender a olhar e não sentir nada. Você precisa aprender a contemplar as coisas do lado de quem pode. Da impressão que você contempla o problema, do lado do problema. Você está ali do lado do problema, indefeso. Contemple o problema do lado de quem pode resolver. Olha aí, Senhor, olha o que está acontecendo. De uma outra ótica. A situação já aparece, você já começa a arrancar os cabelos, já manifesta a sua incredulidade, já manifesta a sua falta de fé. Que é isso, meu irmão? O que o texto diz? Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Qual é a recompensa dos ímpios? Aquela que não é sua. Por que tem crente levando recompensa de ímpio? Coisas, o que é? Roubo, morte e destruição. Para quem que é? Quem é o pai dessas 3 obras? O diabo, não é? Em quem é que ele faz esse tipo de coisa? Roubo, morte e destruição. Nos ímpios. Nos iníquos. Agora, por que existem cristãos que estão sendo alcançados por essas
esses três principados, esses três agentes de Satanás. Por que a impiedade, os ímpios, a recompensa dos ímpios tem parado no justo? Por causa da impiedade. Bom, vamos continuar. Versículo de número 9. Agora ele falando. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. Amém? É interessante, ele começa a falar sobre proteção integral mesmo, física, emocional, espiritual. Agora ele já fala de uma maneira diferente sobre proteção. Ele diz assim, o Senhor é o meu refúgio. Ele diz assim, eu estou escondido no Senhor, as minhas emoções, o meu coração, a minha alma, eu posso enfrentar batalhas, eu posso enfrentar situações adversas, mas o Senhor é o meu refúgio. Eu me refugio em Ti. Ele diz, ó Senhor, Tu és o meu refúgio. Aí então, um outro alguém fala para ele, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Você mora em Deus? Existem cristãos que passeiam em Deus. Ele passeia em Deus no domingo à noite, ele passeia em Deus às vezes na quarta, às vezes quando sobra um tempinho ele passeia em Deus, mas morar ele não mora. O objetivo de Deus ao enviar Jesus Cristo é fazer dentro do coração humano uma habitação para Deus. E quando é que nós fazemos de Deus a nossa habitação? Quando é? Quando Deus tem em nós uma habitação. Quando Deus mora em mim, eu estou nele. O que Jesus diz assim? Jesus diz assim, João, aquele que amar a minha palavra, eu e o Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Se eu amo a palavra de Deus, quando é que eu amo a palavra de Deus? Não quando eu sou contemplativo, mas quando eu aplico ela em minha vida. Se eu amo a palavra de Deus, se eu vivo a palavra de Deus, eu estou em Deus e Ele está em mim. Então o Senhor diz assim, ó, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Sabe o que é habitar em Deus? É não se sentir cansado sem descanso, é não se sentir com sede e sem água, é não se sentir com fome e sem pão, é não se sentir desanimado sem ânimo, é não se sentir abalado sem rocha. Isso é habitar em Deus. Quem habita em Deus, vez por outra, sente fome, mas vai para a casa do pão. Vez por outra tem sede, mas vai onde tem água. Às vezes fica desanimado, mas vai para a casa do ânimo. Às vezes fica cansado, mas vai aos pastos verdejantes de quem descansa. Quem tem casa vai para casa, quem não tem casa fica perambulando. Cristãos que perambulam de situação em situação, sai do cansaço, vai para o esgotamento, vem para a euforia, fica todo animado, depois vai para a revolta, volta para a murmuração, volta para a frieza, mas quem tem casa vai para casa e quer casa. Quem mora em Deus, habita em Deus, tem casa. Quando ele tem fome, ele vai para casa. Ele não se torna um pedinte, um miserável, um mendigo. Quantos cristãos hoje ocupando uma situação de mendigância, sofrendo pelo caos, sofrendo pela sequidão da vida, como se não tivesse pai, como se não tivesse casa para morar. Quando tem sede, ele vai na casa, porque a casa tem fonte de água viva. Quando ele está cansado, ele vai para casa para descansar. Ele tem uma casa, e essa casa se chama Deus. E essa casa se chama Deus. É nele que ele se recolhe, é ele que ele busca. Quando ele está zangado, chateado, ele não sai fazendo asneira, ele não sai dizendo besteira, ele vai para casa, porque ali na casa tem quem trate com ele, tem quem o repreenda. Ele tem pai. Você tem casa, meu irmão? A constatação de todo o resultado do versículo de número 9 diz assim: no Altíssimo fizeste a tua habitação.
Você mora em Deus, meu irmão. Você se abriga nele, você se refugia nele. Olha o que é que você tem na sua casa, faça um comparativo. É em Deus que você descansa, é em Deus que você se renova, é em Deus que você busca direção, é em Deus que você se abriga das tempestades da vida, do sol causticante deste mundo, é em Deus. Você tem uma casa, e essa casa é Deus. Aí ele continua dizendo, a recompensa de quem faz de Deus a sua morada. Nenhum mal te sucederá. Nenhum mal te sucederá. Quais são os males que sucedem aos cristãos? O cristão verdadeiro. Qual é o mal que sucede ao cristão verdadeiro? Estou falando de mal. Aqui ele está dizendo, nenhum mal te sucederá. Mas alguns males chegam até os cristãos que são verdadeiros. Aqui está falando de um cristão verdadeiro. Quais são? Os males que habitam dentro dele. O cristão verdadeiro, nenhum mal do lado de fora toca nele. Mas se ele tiver males dentro, aí já é outra conversa. Existe uma garantia em Deus, que aquele que faz de Deus a sua morada e a sua habitação, de nenhum mal acontecer, nenhum desses males, praga, peste, laço, praga de mortandade, na guerra, nada o alcança e nada o toca, a não ser que ele tiver dentro de si uma pequena máquina de males chamado concupiscência. Aí a história é outra. Mas a garantia que Deus dá aos seus filhos é, se você mora em mim, aqui ninguém te pega. É ou não é? Amém? Você tem alguma pequena máquina chamada concupiscência dentro da sua alma? Então você não tem a preservação garantida. Você precisa se livrar dessa pequena máquina. De que maneira? Não fazendo a sua vontade. Faça a oração de João Batista, que eu diminua e que ele cresça, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Espírito Santo, olhe e vê o que há de errado em mim, o que o Senhor não gosta, meu Deus, arranca e tira, porque eu não posso gerar os males que amanhã eu viverei. Nenhum mal te sucederá. E o versículo continua dizendo, nem praga alguma chegará à sua tenda, à sua casa. Praga da casa, existem muitas pragas de casa. Se nós fôssemos falar de todas as pragas domésticas, você conhece algumas, né? Soberba, que faz as pessoas considerar melhor do que as outras. Falta de diálogo, porque as pessoas cansaram de conversar. O que mais? Indiferença, negligência, complexos, traição. O que mais? Quantas pragas que existem dentro dos lares? Nenhuma praga chegará à sua casa. Por que as pragas chegam? E as pragas chegam, não é? Chegam e muitas vezes se instalam. E quando é igual lepra, quando você percebe, é igual uma lepra roedora, ela já está ali. E é pior aquele que, eu fico impressionado, sabe o que é? Não me impressiona é os males que acontecem. O que me impressiona é aqueles que acham, eles se comportam como se eles fossem totalmente ilesos a isso. Eles não se preocupam, eles não oram, eles não ficam atentos, eles não sabem se levantar, eles não sabem se posicionar. Porque às vezes pode acontecer de alguma praga chegar à sua casa, mas e aí? Você vai ficar quieto? Você vai simplesmente ser omisso? Você não vai se levantar, não vai se posicionar contra essa praga? Você não vai agir contra essa peste que está entrando na sua família? Você vai ser omisso?
O Senhor garante, nenhuma praga chegará à tua tenda. Mas se chegou, vamos agir para tirar fora. Vamos fazer algo para poder mudar essa situação. O pior na vida dos crentes é a omissão, é a letargia. É aquilo que você vê crescendo e você não faz nada. Você vê que o teu casamento não está bem, mas está levando as outras coisas tão bem. Você vê que o seu relacionamento conjugal não está bem, mas você faz vista grossa. Você diz, ai, pelo amor de Deus, tem tanta coisa para pensar, não vou pensar nisso não. E aí a coisa vai afundando, porque às vezes está bom para você, mas não está bom para o outro. As pessoas são tão egoístas que elas não param para pensar o seguinte, ó, escuta, o casamento está bom para mim, está bom para você? Mas fala a verdade, não fica com medo de mim não. Tá bom, não está bom para mim. Por quê? Por isso. Mas tem gente que se o cônjuge falar a verdade, ele desmonta, fica uma semana de depressão. Tem gente que não gosta da verdade, não ama a verdade, eu não sei porque que insiste em ser crente. Não dá certo, quem não gosta da verdade não dá certo ser crente. Tem gente que, se ele ouve a verdade, ele fica desmontado. Uai, se você ouve a verdade, é para corrigir. Você já parou para perguntar para o seu cônjuge se o casamento está bom para ele? Não, pastora, vai que eu escuto o que eu não quero. Mas você tem que escutar o que você não quer para não acontecer o que o diabo quer. Você tem que ouvir, você tem que escutar. Tem que existir conserto. Por quê? Porque existem pragas e pestes que entram com a permissão dos proprietários, daqueles que habitam na casa. Continuando, versículo 11. Porque os seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. O céu é uma bênção, né? O céu oferece grandes recursos para a terra. Hebreus diz que os anjos do Senhor são espíritos ministradores que trabalham a nosso favor. E nós ficamos olhando e observando a ação do céu trabalhando em nossas vidas. E o quanto o céu gostaria de fazer mais. Mas muitas vezes o céu fica vetado e impedido por falta de instrumento, por falta de vaso. É aquilo que o Senhor Jesus diz em seu sermão. O reino dos céus é como um escriba, que tira coisas velhas e novas. Tira coisas velhas e novas. É como um odre. Se colocar nele vinho novo, e se ele for velho, ele estoura e perde o vinho. Sabe, irmãos, existem tantas coisas que Deus gostaria de fazer por você. Tantas coisas. Mas onde é que está o coração? Onde é que está o instrumento? Onde é que está o vaso? Onde é que está a frase da oração? Eis-me aqui. Onde é que está a disposição, a inclinação, a busca? Se os anjos de Deus estão na terra para trabalhar, para que você não tropece, por que o hábito de criar embaraço? O que Paulo escreve, que o soldado arregimentado por Cristo não embaraça nos negócios desta vida. E o que nós mais fazemos é embaraço. Embaraça com a palavra que te falaram, embaraça com o gesto que te disseram, que te fizeram, embaraça com o passado que já foi, embaraça com o sentimento que está vindo novo, com o sentimento que está vindo velho, embaraça com uma concepção errada, embaraça com circunstâncias que são, e aí vai embaraço. Se os anjos trabalham para guardar os meus pés, para que os meus pés possam andar uma carreira bem disposta e proposta pelo meu Deus, porque aqui fala de uma jornada cristã, por que eu vou criar embaraço? O ser humano é fabricante de embaraço. Gente cri-cri, gente chata, gente minuciosa, gente soberba, gente perfeccionista, gente que acha que é o dono da verdade, gente que acha que pode, gente que não conhece seu lugar, cheio de criar embaraço. Por que o ser humano se embaraça? Porque não é submisso a Deus. O soldado que é regimentado não se embaraça nos negócios desta vida.
Qual o problema do embaraço? O problema do embaraço é que você vai criar amarras para os teus pés. Você mesmo vai ser o responsável da sua escravidão. Porque quando você se embaraça com alguma coisa, você está se ligando àquilo. E tudo que é ligado na terra é ligado no céu. E aí você fica embaraçado com isso, com aquilo outro, e você não se torna mais o alvo da bênção de Deus, o alvo daquilo tudo, daquela situação promissora, abençoadora de Deus. E aí você pergunta, onde é que estão as promessas? Ainda estão à sua disposição, mas é questão que você cria embaraço. Você pensa fora essa palavra, você acha fora essa palavra, você vive fora essa palavra, aí está a causa dos embaraços. Você dá valor àquilo que deveria ser desprezado, você despreza aquilo que tinha que ser valorizado. Você se entrega àquilo que você tinha que se afastar, você se afasta àquilo que você tinha que se entregar, e assim sucessivamente, fazendo o que é errado, fazendo o que é certo na hora errada, fazendo o que é certo na hora errada, e assim vai. Fazendo tudo errado. Criando embaraço. Mas os anjos de Deus estão aqui para guardar os pés. Por quê? Porque o céu conta com a sua jornada. Você já viu um crente desanimado? Qual é a causa do desânimo dos crentes? Pergunta para o seu irmão, qual é a causa do desânimo dos crentes? A falta de mudança. Quem é que não cansa olhar para uma vida que não muda? Todo dia a mesma coisa. Não tem nada de novo, não acontece nada de novo, pelo contrário. Aquilo que você conquistou parece que você está perdendo, parece que está perdendo o brilho, parece que está diminuindo. Tudo que é novo vai tornando comum, tudo que é novo é capaz de envelhecer. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que viver em novidade de vida, e que a vereda do justo é como a luz de uma aurora, vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Tem gente que o dia dele está numa penumbra já faz tempo, a vida dele, o sol não vem. A causa do desânimo dos crentes é que a vida de crente, tem crente que tem uma vida chata. Muito chata. Ele é chato, a vida dele é chata, quem convive com ele é chato, é tudo chato. Não tem graça, não tem vida. Ele não sorri, ele não celebra, ele não é grato, ele não sabe conviver com as coisas adequadamente, ele não faz amigos, ele não vive uma vida de liberdade, ele não é livre, é aquela situação amarrada. Se você pisar assim, para ele já não está bom. Se você já olhar assim, já para ele não está bom. Aí fica muito chato, não é? E essa não foi a vida que Jesus comprou para você, foi? Não foi. E conviver com alguém chato é chato. É chato ou não é? Quando você convive com alguém chato, você fica quase mudo. Sei, não sei, Porque se você for conversar muito com ele, você se desgasta. Aí vai ser difícil ser crente. Então você fica naquele monólogo. Sei, Quando alguém conhece Jesus, tem que mudar alguma coisa aqui dentro. Não é verdade? Você lembra quando você era mais novo? Quando você era mais novo, você era mais chato. É normal. Porque quando a pessoa nova, ela fica assim, ela implica com tudo, o fio do cabelo que está fora do lugar, a maquiagem que passou mais um pouquinho, aí ela vai ficando mais baqueada, escaldada, isso vai perdendo toda a relevância, ela vai ficando mais aguerrida, vai se tornando uma pessoa mais madura, mas tem gente que não amadurece nunca, ele nasceu chato, vai morrer chato. Não tem alegria, não tem vida. Você precisa entender que esses embaraços que você cria para a sua vida, para a sua personalidade, está atrasando o seu lado. E aí, como é que faz? Você precisa ser uma pessoa mais tranquila. Tem gente que ele tem compromisso para segunda-feira, ele já está queimando, já está esquentando a cabeça. Você não sabe nem se você vai estar vivo segunda-feira. É ou não é? Por que você vai esquentar a cabeça?
Basta cada dia o seu mal. Tem gente que está pensando na roupa que vai pôr no Natal. Você não sabe se você vai estar vivo. Se você estiver morto, a gente põe a roupa que a gente quer. É ou não é? Para quê? Para de ficar, sabe? Isso são embaraços da vida. Isso te embaraça. Ai, por que aquela pessoa está com aquela cara? O problema dela, a cara é dela. Se ela gosta, ela gosta. Se ela não gosta, ela muda. Ai, por que será que aquela pessoa olhou daquele jeito? Ué, mas porventura você é interpretador de olhares? Para com isso, para de criar embaraço. Cuida da sua vida, desfruta a sua vida. Eu já expliquei para vocês, a cabeça do ser humano pensa o que quiser. O que importa para você não é a cabeça do outro, é a sua cabeça. No que pensai, em tudo que é santo, em tudo que louvor, tudo que tem virtude, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então eu tenho que ser responsável pelo que eu penso. A cabeça do outro quer sim. A cabeça dele. Ele que sabe o que ele está pensando, não estou nem aí o que ele está pensando. Por quê? Porque você se embaraça, porque você quer cuidar da sua vida, da do outro, e aí a sua fica abandonada, cheia de embaraço, amarrado. Cuida da sua vida, seja livre, seja feliz, desfruta o dia do trabalho, desfruta o que Deus está te dando, desfruta a noite, seja feliz de uma maneira individual, sendo bênção na vida das pessoas que te cercam. Não fique embaraçado, tem anjo trabalhando para você ser livre, e você fica aí, isso aqui está torto, eu não gosto assim, isso aqui tem que ser assim. Pelo amor de Deus, é muita chatice. É ou não é? Eu, graças a Deus, que eu não casei com uma pessoa chata, porque senão a coisa fica feia. Não é chato e eu também não sou de coisa. Mas nem sempre a gente deixa de gerar gente chata, né? Mas quando você for casar, meu irmão, não casa com chato, não, que não é fácil ser chato, não, hein? Não é fácil viver com gente chata. Gente implicante, gente que fica implicando. Quando Jesus chega, Jesus acaba com a chatice. Você não cuida mais da vida dos outros, você cuida da sua. Você é uma pessoa diferenciada, você é uma pessoa abençoada, você é uma pessoa feliz. Por quê? Porque Jesus encheu sua vida de tal maneira que você está de bem. Você está de bem com todo mundo, está tudo bom para você. Jesus é maravilhoso. Olha para o seu irmão e fala assim: os anjos trabalham para desembaraçar você. Aí pergunta assim para o seu irmão: e você? E você? Fica atrás de coisinha minuciosa. Porque fulano falou de mim. Falou de você já faz uma semana, já faz 3 dias. Até o que você comeu, se você tiver um intestino bom ontem, já foi. Agora você fica lembrando do que a pessoa falou faz 3 dias, 4 dias, 5 dias. Para com isso, meu irmão. Os anjos trabalham para que você não tropece em pedra, e você fica amarrando os teus pés para que a sua vida não caminhe. Como que a vida de uma pessoa vai caminhar se ela fica atentando a detalhes? Quando Neemias foi chamado para descer por 4 vezes, ele disse assim: não vou largar a obra que Deus tem não, e vou perder tempo com coisinha. Fica perdendo tempo. Acabou uma coisa, Deus tem outra coisa nova. Não fica ali, fica muito tempo em cima do defunto não. Já foi. Amém? Acabou, uma situação morreu, já foi. Ele continua dizendo assim: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Diga glória a Deus. Será que nós temos caminhos, irmãos? Caminhos? Ou será que a gente tem uma passarela? Você passa para cá, passa para lá, a tua pinguela já está até caindo. Sua vida é assim, vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá. Você não tem caminhos dos quais você trilha, você tem jornada, você tem projeto, você planeja, você esquematiza. A sua vida é de glória em glória, você busca o melhor, você trabalha para que a sua vida seja uma vida engrenada, uma vida próspera e abençoada. E ele continua dizendo assim, versículo 12: e
e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Diga glória a Deus. Sustentado por anjos. Esses somos nós. Os anjos nos sustentam, o nosso andar, a nossa jornada, a nossa caminhada, para que nós não tenhamos tombo. Tem um hino que a gente cantava quando a gente era jovem, criança. Ele é herético. Ele diz assim, ó, minha mente para canção é um problema. Tropeça aqui ou cai acolá, mas depressa. E a gente cantava com gosto. Mais depressa levanta e cantar. Os anjos trabalham para que você não tropece. O crente não vive de tombo em tombo, ele vive de glória em glória. O crente não tem que errar para aprender, ele já tem um manual de vida, a regra de vida, que é a palavra de Deus. Ele não tem que errar para dizer assim, agora eu sei. Isso aí tem hora que eu tenho que me segurar. Está lá com aquele cálice da consequência enorme para beber, aí ele olha e fala assim, pastor, agora eu sei. Mas eu te avisei antes, agora vai beber o cálice para quê? Eu te avisei antes, não faça, não vá, não é assim, não é dessa maneira, não é desse jeito. O crente não tem que errar para poder aprender, ele aprende pela palavra de Deus, ele aprende pelos mandamentos do Senhor. Você não tem que cair para saber que aquilo derruba, você tem que olhar e o Senhor diz, aquilo derruba, viu? Aí você fala, amém, vou passar de largo, amém? Aí ele continua dizendo assim, pisarás o leão e a cobra. Você percebe que só está falando de pé, né? De pé, não é? Você percebeu que só fala de pé? Depois do versículo 11. Por quê? A importância da sua jornada. A importância da sua vida ser uma jornada e não ser uma paradeira. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés ao filho do leão e à serpente. Quem é que tem poder para pisar na cabeça de escorpiões e de serpentes? Olha lá. Quem tem o versículo 11. Quem tem o caminho guardado. Versículo 12. Que não vive com embaraço. Guardar em todos os teus caminhos. Versículo 12. O pé que não fica tropeçando em pedra. O pé poderoso que tem poder. Como é que o profeta Isaías diz? Bem-aventurados os pés sobre os montes dos que anunciam boas novas. O que o apóstolo Paulo diz? Calçai as sandálias do evangelho da paz. Pés firmes, determinados. O que Deus diz a Josué? Onde pisar a planta do teu pé eu te dou. Pés que são poderosos para sucumbir o mal e passar por cima. Amém? O que o Senhor diz aqui? Você vai pisar o leão, Satanás, cobra, o filho do leão, serpente, símbolos de demônios, o poder que Deus te dá para poder sucumbir às ações malignas. Amém? E recebereis poder ao descer sobre vós. Ontem nós falamos sobre isso, sobre o fogo no culto de ontem, do Espírito Santo, que é a paixão. O poder do Espírito Santo de Deus em nós. Olha para o seu irmão e diz assim, você precisa de poder. Fala assim para ele, mas enquanto você tiver poder na língua, você não vai ter poder na alma. Sabe esse poder que você tem na língua? Você diz, eu falo o que eu quero. Não, eu falo o que eu penso. Quem fala o que pensa, quem é que fala o que pensa? Eu falo do jeito que eu quero, eu falo o que eu quero. Enquanto você tiver esse tipo de poder humano, você não vai ter o poder divino, o poder celestial, que sucumbe Satanás e as miríades de seus demônios. Para nós terminarmos, ele diz assim, pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés ao filho do leão e à serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, tão intensamente me amou, também eu o livrarei.
poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Diga a glória a Deus. Olhe para o seu irmão e diga, o segredo é o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ser apaixonado pelo Senhor, pelas obras dele. Portanto, tão encarecidamente me amou, eu vou livrá-lo, vou retirá-lo. Ele diz assim, olha, me amou, eu vou livrá-lo, e poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. O problema está aqui, Deus coloca aqui. Aí diz o versículo 15 assim, ele me invocará e eu lhe responderei. Sabe o que é invocar a Deus? Clamar por ele, de coração. Sabe, nos centros de Umbanda e tal, quando eles invocam os demônios lá, e os demônios se manifestam, então, eles estão invocando o mal vem. E você invoca quem? O mal ou o bem? Quando é que você invoca o mal? Quando você murmura, quando você fala mal, quando você reclama, quando você é maledicente. Você está invocando o mal. A invocação do mal. Quando é que você invoca Deus? Quando você bendiz, quando você fala o bem, quando você fala das coisas com uma outra entonação, a coisa já está feia, você fala de uma maneira horrorosa e você acha que ela vai melhorar. Só você que acha. Nem os demônios acham e nem os anjos acham. A coisa está feia, está terrível, e você fica praguejando contra ela. Praguejando. Não estou falando para você ser um mentiroso tópico, não. Você sabe que eu não gosto disso. O marido está lá caído na sarjeta e teu marido, aí ele deu uma bênção. Isso aí é mentira, isso aí não é evangelho, nem palavra profética. Ele continua sendo alcoólatra. Mas quando é que você maldiz e você invoca o mal? Quando você fica praguejando, murmurando. Não falei? Olha lá o jeito que está, olha não sei o quê. Isso aí vai dar errado, isso aí vai dar errado. Fala, não falei que dava errado? Ô boca maldita, deu errado porque você está falando que dava errado. Fica praguejando, fica falando mal. O que a palavra do Senhor nos ensina? Que nós temos a nossa boca para abençoar. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Diga glória a Deus. Existem pessoas que pensam que Deus só está com ele quando ele está na bonança, na glória. O Senhor diz que ele entra com você no meio do vale, no deserto. Ele está conosco na angústia para nos retirar de lá. Ele diz assim, dela o retirarei e o glorificarei. Diga glória a Deus. Diga, existem 3 tempos. O da angústia, o da saída dela e o da glória. Qual é o tempo que você está? Aí tem crente que fala assim, nenhum disso aí. Estou nenhum tempo disso aí, não. Por que será que não está? Porque não vive. Não vive. Não enfrenta desafios, não avança, tem medo, vive medroso. Para no versículo de número 5. Não posso ter medo, não pode. Ó Senhor, me protege, me protege. Ele não sai para dizer, ó Senhor, 1000 caiu ao meu lado, 10.000 à direita, mas não me atingiu. Só com o meu olho eu estou contemplando e eu estou vendo a recompensa dos ímpios. Ele não consegue ter uma carreira, ele não consegue ter uma vida. Porque ele tem medo de tudo. Ele tem medo de tudo, ele não enfrenta as coisas. Aí a Bíblia diz assim, e o glorificarei. Versículo 16, fala de longevidade. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Diga glória a Deus. Longevidade. Viver é bom desde que você viva bem e viva com Deus. Aí é bom viver. Do contrário, a vida é um peso. Para os cristãos, a vida é uma glória, mas do contrário, a vida é um peso.